E o seu posicionamento a respeito do Marcos Leonardo e do David Washington? O que você achou de tudo isso, pessoal? Você achou que o David Washington, que não tem nada a ver com isso, né, tá correto? O que o Marcos Leonardo fez, principalmente no dia de hoje, não vamos falar que isso foi uma coisa muito provavelmente que partiu dele, né? O fato dele não treinar nessa segunda-feira. Muito provável que foi um pedido aí dos seus agentes, dos seus empresários, o qual causou toda essa confusão, né? O torcedor santista está cansado de saber que se não tiver um dia de confusão na equipe do Santos, não é Santos Futebol Clube. Só para a gente contextualizar, principalmente na audiência rotativa aqui do canal, pessoal, assim, ó, existia já uma perspectiva de vender esses dois atacantes do time do Santos, o Marcos Leonardo e o David Washington. Não necessariamente nessa sequência, mas existia uma promessa que foi dita pelo presidente do Santos, a diretoria do Santos de uma forma geral, do Marcos Leonardo, e que me parece que isso não foi cumprido. E agora o David está praticamente certo aí com o Chelsea. A gente sabe que ele não jogará no time do Chelsea, vai provavelmente fazer um estágio lá no Strasbourg, né, lá da França. Esse o time, assim como aconteceu também com o Ângelo, né, que fez a pré-temporada e tudo mais. Só que eu acredito que o Pochettino não utilizará essas duas peças, né? É bem verdade que a gente precisa confirmar na reunião consultiva que teve ontem lá na Vila Belmiro, né, com o presidente do Santos e ex-presidentes como Marcelo Teixeira participou. Foi comentado, foi feita uma entrevista ali na saída, né, do Felipe Camargo e o Wagner Frederico, né? O Felipe Camargo tem um canal muito bem visto, né? Um excepcional repórter, setorista do time do Santos Futebol Clube, tem um canal inclusive no YouTube. O Wagner Frederico também, se eu não me engano, já que está com um canal já faz acho que uns 2 meses e meio, 3 meses, né? Mas são repórteres que vivem o dia a dia do time do Peixe. E na saída dessa reunião consultiva, foram lhe perguntadas foram feitos alguns questionamentos, por exemplo, a respeito do David Washington, a respeito do Marcos Leonardo, a respeito de várias coisas. E o que ficou constatado é que, embora muita gente já está falando e já está dando como certo a venda do David Washington para o Chelsea, ele ainda falou, o presidente do Santos, quando eu digo ele, eu digo o presidente do Santos, disse que a venda ela só é confirmada realmente quando tiver um contrato assinado. Não, mas eu quero falar o que foi combinado com o Marcos Leonardo. Me parece que existe um combinado aí, eu não sei se por contrato, né, que ele seria um jogador vendido assim que recebesse uma proposta. O Roma fez uma proposta para o Marcos Leonardo de 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais, segundo o Ricardinho Martins, que ele falou. Ricardinho Martins, que tem um programa que é levado por ele ali no Domingo Esportivo, né? Muito bom, muita audiência, tá ali o Ademir Quintino, né? O Murilo Tauro estava nesse domingo lá, chorou porque foi contratado por outro centro de custo e tudo mais. Mas é importante, pessoal, que quando a gente começa a pensar sobre essas confusões que acontecem no time do Santos, a respeito de valor, cara, como a gestão esportiva é importante para o time do Santos. Não só para o Santos, como qualquer outra equipe. Porque quando você faz isso, a gente não sabe se quando o presidente do Santos recebe essas propostas, principalmente aí do David Washington, que pode chegar a 107 milhões de reais na cotação de hoje, né? E 64 milhões, que foi uma proposta que foi feita do Roma para o Marcos Leonardo, cara, são valores que são irrisórios perto do mundo do futebol. Para mim, o David Washington podia ser vendido, se ficasse um pouco mais na equipe do Santos, por 50 milhões de euros. Muito mais. Você vê lá o Vitor Roque, que foi vendido por 60 milhões de euros, cerca de 323 milhões de reais, e não vai sair do time, vai só o ano que vem. Então a gestão esportiva, nesse caso, ela faz com que a equipe que está com problemas financeiros
de uma certa forma, isso pode estar em contrato também, tá, pessoal? Só estou falando o meu ponto de vista. Não vou ficar mais metendo pau no time do Santos, mas vou criticar na hora que é para ser criticado. Então, quando isso acontece, a gente vê que o problema de gestão do time do Santos e a gestão também de pessoas que circulam a equipe da Vila Belmiro é muito fraca, pessoal. É muito fraca. Cara, esses dois valores desses dois jogadores do Santos que são importantíssimos. E olha o detalhe, a janela de contratações acabou. Para o presidente do time do Santos receber essas duas perspectivas de valores aqui, né? Ainda não está nenhum certo. É bom frisar muito bem isso. O que o presidente do Santos vai fazer com esses valores? Vai pagar as contas, os vencimentos? Tem algum transfer ban que de repente a gente não está sabendo? A não ser que o presidente do Santos, André Zoeira, tiver com uma carta na manga que vai contratar excepcional jogador e ninguém está sabendo, tem que estar sem contrato, né? Tem que estar sem contrato. E pode ser até o dia 15, né? Se for comprado Europa também, de setembro do mês que vem. O que o Santos vai comprar? Quais são os jogadores que estão disponíveis sem contrato aí que vai fazer realmente a diferença? Então são questionamentos que o torcedor santista ele começa a vislumbrar e que ele fica, pô, será para que lado que vai, para que lado não vai? Por outro lado, o fato do Marcos Leonardo não ter treinado no dia de ontem, muito provavelmente orientado aí por seus agentes, né, os seus empresários, né, numa forma a pressionar o time do Santos, a fazer com que o Santos realmente abre as pernas e outros, vamos falar dessa forma só para você entender, para realmente o Santos concluir essa venda e fazer. Só que tem um detalhe, eu vejo também o lado do empresário, o lado do Santos, que conseguiria, se o Santos não tivesse com o Pires na mão, pedir muito, mas muito mais para esses que aí estão querendo o futebol desses garotos. Cara, esses garotos têm prêmios para tudo quanto é lugar, né? The Guardian, eu acho que foi o David Washington que fez até um conteúdo que tem dele aí num desses streams da vida. Marcos Leonardo, que foi feito um acordo para ele no Mundial que teve na Argentina, foi considerado um dos principais artilheiros da equipe ele foi, né? Ganhou até chuteira de prata por conta disso, se valorizou, voltou para a equipe do Santos, tem aí uma parcial de jogos de 150 jogos, 48 gols, 15 gols nesta temporada. Em contrapartida, o David Washington, 16 gols, jogos como profissionais, melhor dizendo, são 10 jogos pelo brasileiro, sendo que desses 10 jogos ele fez apenas 2 gols. Agora, a perspectiva do David Washington, para mim, são centroavantes diferentes, é bem verdade, o David Washington é mais completo, mas o Marcos Leonardo está na frente do David Washington. Pelo menos me pareceu isso que o presidente, de uma certa forma, prometeu para ele. Tem muita gente metendo pau, pô, o cara é funcionário, o cara não pode fazer isso. É verdade, pessoal, é verdade, mas no mundo do futebol funciona assim. Me lembro do que aconteceu com o Lucas Veríssimo. Você se lembra quando ele queria sair de qualquer jeito, que ameaçou até não jogar, se não me engano, uma semifinal de Libertadores? Você lembra que forçou, falava mal e as coisas, forçando. Então é assim que acontece no futebol. Se é correto, a gente sabe que a gente que é torcedor não é. Agora, faltando praticamente quanto tempo para terminar esse campeonato que termina no dia 3 de dezembro? A gente está no dia 8/8, nesse momento são 14 horas e 19 minutos, eu estou fazendo esse conteúdo aqui, parei para mim almoçar, comer alguma coisa, e eu aproveitei para fazer esse conteúdo. Até dezembro tem 4 meses, pessoal, é isso? Um pouco mais de 3 meses aí. Pô, será que não poderia segurar um pouco um desses centroavantes? Porque o que vai ficar na equipe do Santos são aí o Bruno Mezenga, que veio lá do Água Santa e que normalmente não tem tido participações dentro da equipe. Me recordo na Copa do Brasil, naquele gol que ele fez de empate contra o time do Bahia, mas depois perdeu a penalidade, sem querer crucificar. Me recordo dessa participação apenas. Teve outras, mas não tão assim que me vem a retina. E do torcedor santista também. Aí tem o Furk, que veio do futebol mexicano, que
São dois centroavantes com as mesmas características. O Santos vai precisar contratar. Ah, mas vai contratar como? Não pode contratar jogadores com contrato vigente. Tem que contratar jogadores que estão livres no mercado sem contrato. E aí sobra o quê para o torcedor santista? A não ser que tiver uma pérola na mão aí, o Andrés Rueda, ou o departamento de desempenho do time do Santos estiver aguardando as 7 chaves. Os jogadores que o Santos vai ter que contratar nesse contexto são jogadores assim de terceiro, quarto escalão. Aí você vai falar assim, Vargas, está de acordo com o time do Santos. Mas tudo bem, pessoal, tudo bem. Mas é preciso que você faça uma reflexão disso que está acontecendo na equipe do Santos, né? Precisa fazer essa reflexão. 2 jogadores aí com potencial para ser colocado, para ser vendido com muito mais valores, que poderia gerar muito mais dinheiro para a equipe do Santos. O Santos, de uma certa forma, é obrigado a vender, ou porque colocou alguma coisa na cláusula, ou porque nesse momento o Santos precisa de um desses jogadores, ou senão o Santos vai ficar com 2 centroavantes que têm o mesmo perfil. E o Diego Aguirre já falou que gostaria de contar com o Marcos Leonardo. Mas agora contar com o Marcos Leonardo nessa confusão, será realmente que depois que concluir essa venda do David Washington, ele não vai ficar com ciúmes? Porque ele estaria, pela experiência e pela quantidade de jogos e pela quantidade de profissionalismo que a gente sabe que ele tem, que ele fez aí os gols, que ele é um matador, tem um estilo bem diferente do David Washington, mas tudo bem. Mas sabíamos que isso um dia ia acontecer, né? A vida é assim. Agora tem a oportunidade de vender os 2, mas o momento que o Santos está passando, como torcedor, pelo menos um deles deveria ficar por esse tempo que falta aí para terminar o ano. Aí eu tô vendo muitas pessoas falarem o seguinte: poxa, para segurar aí o Marcos Leonardo, dê um aumento no salário dele considerável, porque o cara só vai o ano que vem. O Vitor Roque só vai o ano que vem, se não me engano, aí para o Barcelona, acho que foi o Barcelona que ele foi vendido, não sei, né? Por que não pode fazer a mesma coisa? Esses questionamentos, mas tem também o fato do jogador, me parece que até o Mourinho, acho que ligou para o Marcos Leonardo, falando que tinha um projeto para ele. Isso vai aguçando a cabeça do jogador. Precisa ver se depois disso tudo que aconteceu, do David Washington ser vendido na frente dele, mesmo o Marcos Leonardo tem muito mais partidas e jogos, muito mais experiente, muito mais gols que ele, a promessa que foi feita para ele, será que ele vai ficar de todo contente dentro da equipe da Vila Belmiro? Será que ele realmente vai querer jogar? Será que ele vai ter vontade para isso? A gente sabe que no mundo do futebol existem essas coisas, pessoal. O empresário dele ali enchendo a cabeça dele, também tem um interesse dele pessoal, tem a pressão. Agora, o empresário do David Washington foi muito mais esperto, né? Que é o Bertolucci. Foi muito mais esperto. Não sei se acho que do Marcos Leonardo é diferente, não sei. Cara, só sei que é difícil você ver o Santos. Agora você fica perguntando: poxa, Vargas, mas o time do Santos precisa contratar. Claro que precisa. Mas eu não estou falando a respeito de contratação. Só estou falando que existem essas incoerências do tipo: falta pouco tempo para acabar o ano. O Santos vai vender esses 2 jogadores que, no meu modo de ver, já era previsto que isso acontecia. Mas o momento que o Santos passa hoje é um momento que o Santos está ali na zona de rebaixamento. Precisa de um desses 2 jogadores? Precisa do Marcos Leonardo. Agora, com todo esse imbróglio, será que ele gostaria realmente de jogar na equipe do Santos? Será que ele vai jogar com toda a ênfase, com toda a vontade? Poxa, ele é um profissional, Vargas, ele tem que entender, ele está sendo pago para isso. Mas no íntimo lá, olha o que aconteceu com o Soteldo aí. Não estou comparando os 2, né? Eu acho que inclusive o Soteldo de uma criancice danada. Mas olha o que aconteceu. Foi reintegrado, teve rusga aí com o antigo treinador, o Paulo Turra. O Falcão na sexta-feira saiu para aquele problema pessoal dele, que eu não vou nem falar aqui. As portas se abriram, foi reintegrado. O Diego Aguirre quer o pequenino Soteldo, e assim vai acontecer. O Santos está prestes aí, amanhã ou hoje, acho que ia ser o treinamento, ele ia começar a treinar os jogadores, não sei se ele chegou, estou fazendo esse conteúdo, mas
confesso a você que eu não procurei saber. Mas assim que acontece as coisas na equipe do Santos. E é ruim, pessoal, muito ruim. O Santos precisa sair dessa situação. O Santos precisa ganhar o próximo jogo contra o Fortaleza. Depois o Santos tem um jogo contra o Grêmio. Depois o Santos tem um jogo importante contra o Atlético Mineiro. Vai jogar fora de casa também. O Santos tem que pensar nisso. E o Santos tem que sair dessa situação. Onde nem deveria estar. Mas por tudo isso, é um combo de coisas ruins, de más administrações. Eu não vou nem falar de gestão aqui, porque é uma coisa que eu adoro, que eu gosto de fazer, estudo para isso. Gestão é um negócio muito legal, mas quando isso não funciona, a coisa só tem a degringolar. Tá certo, pessoal? Dê o seu like, se inscreva no canal, ative todas as notificações. Abraço para você, tchau.